Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a engenheira Tamires e eu vim responder uma dúvida que vocês trazem muito aqui para mim, que é como eu escolho o meu imóvel, né? Qual a melhor posição solar? Quais são os critérios que eu devo adotar para saber investir de uma forma adequada no imóvel, seja para morar ou seja para investir mesmo, para alugar ou para vender. Então, fica aqui comigo que eu vou te contar quais são os 5 principais pontos para a gente ficar atento. Então, o primeiro ponto que a gente deve se atentar é a localização. Sempre quando a gente vai já naqueles sites de pesquisa, dar uma pesquisada, dar uma procurada nos imóveis, a gente tem que ver a questão da localização ali, se ele está inserido em um contexto de um bairro bom, ou se tem algum local que possa ser perigoso próximo daquela região, se é uma região valorizada ou não. Por quê? Porque se você for morar nesse imóvel, para você vai ser muito mais prático ter coisas perto, transporte, questões também de compras ou de parques, coisas assim sempre facilitam a nossa vida no dia a dia. E para investir também, isso também se torna atrativo para quem for comprar ou para quem for alugar. Então você vai conseguir, se você comprar um imóvel naquela região abaixo do valor de mercado, você consegue vender ele pelo valor de mercado muito bom. Agora, se você comprar, por mais que você compre por um valor menor, às vezes, em uma região desvalorizada, muitas vezes você não vai conseguir recuperar esse valor e você vai acabar tendo um elefante branco. Talvez demore muito tempo para vender. Enquanto em comparação a um imóvel numa localidade boa, geralmente isso tem uma liquidez muito boa. Ou seja, você consegue vender, repassar ou até mesmo alugar muito mais fácil. Bom, e o segundo ponto, então, que a gente deve se atentar é o estado de conservação do condomínio. Se o condomínio mantém as manutenções em dia, se a fachada ela tá interessante, ela tá bem cuidada, se a parte de dentro, os corredores do condomínio estão bem cuidados. Por quê? Porque isso também passa por uma valorização do imóvel. Então, se você comprar um apartamento, por exemplo, para investir principalmente, e for depois querer vender ou alugar esse imóvel, as pessoas, com certeza, quando elas chegarem no condomínio, o primeiro impacto que elas vão ter é aquela parte visual, né? E outro ponto também é que, geralmente, se o pessoal já não conservou, não cuidou esse condomínio ao longo do tempo, provavelmente vai ser bem difícil e bem complicado conseguir aprovações dessas manutenções, porque muitas vezes o condomínio ele tem uma desorganização, ou o pessoal não tem tanto recurso para investir, então isso acaba por desvalorizar o seu imóvel. Então, muitas vezes, por mais que o imóvel esteja em bom estado de conservação, você tenha reformado ele, ainda assim ele vai ficar desvalorizado pela questão da estética e muitas vezes do estado de conservação em si, como pintura e rachaduras, outras coisas, e aí você não vai conseguir vender esse imóvel tão rápido ou alugar e vai ficar lá parado. Então, a terceira, falando em rachaduras, a questão de estrutura e das infiltrações. Se você chegar no imóvel e for visitar ele, e ele tiver com muitas infiltrações, com problemas de estrutura, com algumas rachaduras, alguma coisa assim, você tem duas opções. Você pode desconsiderar ele por ter já alguns problemas que talvez você tenha que investir um valor que você não estava esperando para fazer a manutenção dessas questões, se for só no apartamento. Se for, como eu disse, no condomínio, muitas vezes não vale a pena, né, em função da organização do condomínio, e aí depende de outras pessoas. Se for no imóvel, aí você pode também ter a opção de contratar um engenheiro e pedir para ele ir lá fazer a avaliação de se é algo muito grave, de se mesmo assim, se o imóvel valer muito a pena e tiver essas questões para resolver, você pode chamar esse profissional para ir lá e verificar se realmente teria um custo envolvido muito alto e se seria possível essa manutenção. Então, quarto item e muito importante que muita gente acaba por desconhecimento não levando em consideração é a posição solar. A posição solar ela é importantíssima principalmente para a gente aqui no sul, pela questão da umidade que eu tinha falado que em algumas vezes podem gerar algumas infiltrações, até inclusive, né? A questão da posição solar aqui no sul nosso tem que ser preferencialmente posição norte ou então posição leste. Posição sul é a pior de todas. Então, geralmente, como que a gente faz na prática para saber disso?
o ideal é que a gente visite o imóvel principalmente pela manhã, porque pela manhã a gente consegue ter uma ideia, ou às vezes lá pelo horário do meio-dia, a gente consegue ter uma ideia mais ou menos de onde o sol está nascendo, de onde que o sol bate na maior parte do tempo. Por quê? Porque no nosso inverno, que é muito, muito úmido, ele vai ajudar a deixar as peças mais secas, não ter tanta umidade, não ter tanto problema de infiltração, de mofo, de várias outras coisas, né? Então a posição solar é fundamental para a gente escolher esse imóvel na hora que a gente vai adquirir. Mas, por exemplo, para pessoas que moram no norte, nordeste, já é o oposto, porque lá é muito, muito quente. Então, geralmente, no norte, no nordeste, o ideal é escolher um imóvel que seja voltado para o sul, que não pegue tanto sol. Então, a gente não pode também estabelecer, muitas vezes, e delimitar regras muito estanques, sendo que a gente tem um Brasil muito grande e com muitas regiões diferentes. Então, mais para a região do sul se aplica essa regra do norte, preferencialmente leste, e já no norte e nordeste do nosso país, o contrário, justamente por causa do excesso de calor e de sol. Bom, e o quinto também, que geralmente o pessoal não presta muita atenção na hora de adquirir, que a Brenda vai colocar as imagens pra gente, é da questão da ventilação. O que que acontece? Um apartamento, pra gente se sentir bem, pra gente ficar bem, a gente tem que ter uma ventilação cruzada. O que que significa essa ventilação cruzada? Eu, de preferência, não posso ter janelas só numa lateral do imóvel. Eu tenho que ter pelo menos em duas laterais diferentes. Aqui, ou aqui, ou então de um lado e de outro, para poder circular o vento, para questão também de ajudar na questão da umidade, para a gente ter uma melhor circulação ali, até a gente se sente melhor e mais confortável com uma ventilação natural do que só com a ventilação mecânica, por exemplo, do ar-condicionado. Né? Em alguns casos, a ventilação, obviamente, natural não vai ser suficiente, mas o ideal é que a gente sempre que possível utilize a ventilação natural para maior conforto térmico e também para o nosso próprio organismo se sentir melhor. Então, a posição solar e a ventilação, muitas vezes são fatores que as pessoas não se atentam. Às vezes elas se atentam à localização, ao estado de conservação do imóvel, à estrutura do imóvel, mas elas não vão dar importância para esses dois itens. Elas dão importância para esses dois itens quando elas já estão dentro do imóvel e já viram que fizeram uma péssima escolha. Então, pessoal, agora curtam o vídeo, por favor. Comentem para a gente ter cada vez mais pessoas assistindo esses vídeos. Compartilhem com as pessoas que vocês sabem que querem investir ou que querem comprar imóveis. E aí, também ajudem o nosso canal a crescer, que está recém no início, né? Se vocês gostam dos conteúdos, então, por favor, nos ajudem. É isso por hoje. Muito obrigada.